Bom, olá a todos. Bom, gente, veio aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Você já reparou que Jesus, quando apareceu aos discípulos, ele apareceu em visão ou realmente ele apareceu ali num corpo físico? Porque nas visões nós vemos algo e no corpo físico também vemos algo. Então, qual a diferença de um para o outro? Os discípulos então viram a Jesus em questão de uma visão depois da ressurreição ou eles viram realmente Jesus fisicamente quando eles estavam com ele depois da ressurreição. Eu sou o professor André Macerino e você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo, que depois da vinheta você vai entender se ele apareceu em visão ou se realmente ele apareceu fisicamente. Então, as aparições de Jesus realmente foram fisicamente ou foram visões? Bom, Jesus referiu-se ao seu corpo ressurreto como tendo carne e ossos. Ele comeu alimentos físicos, ele foi tocado por mãos humanas, mas Lucas refere-se a uma visão, o que implica que não era uma aparição física. Alguns também apontam para o fato de que aqueles que estavam com Paulo, quando ele passou por essa experiência no caminho de Damasco, não viram a Cristo, mas tiveram uma visão do Cristo. Então, ele apareceu realmente fisicamente ou ele apareceu em visões? Bom, as aparições de Jesus após a sua ressurreição foram realmente literais. Foram aparições de um corpo físico. Isso é evidente por várias razões. Primeiro, a passagem de Lucas não se refere a uma visão de Cristo, mas tão somente aquelas mulheres vendo anjos no sepulcro e não a aparição de Cristo. Isso está em Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 23. Tá? Os evangelhos nunca falam de uma aparição de Jesus após a ressurreição como sendo uma visão. Nem o faz Paulo em sua lista em 1 Coríntios capítulo de número 15. Segundo os encontros com Cristo após a ressurreição, são descritos por Paulo como aparições literais. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 5 ao 8. Não como visões. A diferença entre uma mera visão e uma aparição física é significativa. As visões são de realidades invisíveis e espirituais, tais como Deus e os anjos. As aparições, por outro lado, são de objetos físicos que podem ser vistos de olhos abertos. As visões não têm manifestações físicas a elas associadas, mas as aparições têm. As pessoas as veem ou ouvem coisas em suas visões, mas não como seus puros sentidos físicos. Quando acontece de alguém ver anjos com seus olhos físicos ou ter algum contato físico com eles. Não se trata de uma visão, mas de uma aparição real de anjos no mundo físico. Nessas aparições, os anjos assumem temporariamente uma forma visível e depois retornam ao seu estado normal e invisível. Entretanto, as aparições de Jesus após a ressurreição foram experiências em que o Cristo foi visto a olho nu, em sua permanente e invisível forma física. De qualquer forma, há uma significativa diferença entre uma simples visão e uma aparição física. Uma visão de uma realidade espiritual não há manifestações físicas. Uma aparição de um objeto físico há manifestações físicas. Certamente a maneira mais comum de se referir a um encontro com o Cristo ressurreto é usando a palavra aparição. As aparições foram acompanhadas de manifestações físicas, tal como a voz audível de Jesus, as feridas da crucificação em seu corpo físico, sensações físicas como o toque e o fato de alimentar-se em 3 ocasiões. Esses fenômenos não são meramente subjetivos ou do interior da pessoa. Eles envolvem uma realidade física exterior. Finalmente, a posição discordante de que as experiências de Paulo teria sido uma visão, porque os que estavam com ele não viram Cristo, não tem fundamento, já que seus companheiros viram a luz e ouviram o som.
tal como Paulo, mas apenas ele olhou para a luz e somente ele viu a Jesus. Então, na verdade, as aparições de Jesus eram físicas, porque ele comia com os discípulos, falava com os discípulos e os discípulos viam ele. Então, os outros que viram a caminho de Damasco, eles viram a luz e se esconderam, mas não viram o Cristo ressurreto na sua forma física. Paulo, então, não somente viu a luz, mas como também viu, em relação a Jesus, a forma física dele, não somente espiritual, mas também a sua forma física real. Eu sou o professor André Macerino e agradeço você por ter participado, por ter ficado comigo até aqui agora, e eu lhe agradeço, então, pela sua contribuição, pela sua visita também. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos, então, na próxima aula.